Eu vou começar perguntando para você sobre esse escândalo aí das offshores, principalmente do ministro Paulo Guedes e do presidente do Banco Central. A lei é bastante clara com relação à vedação de certas atividades por agentes públicos. Eu queria saber o que você achou desse escândalo todo aí enfim, como é que o Brasil tem que enfrentar isso? Fábio, hoje tem uma notícia recebida do Fernando Rodrigues, do Poder 360, que o Aras está intimando o Paulo Guedes para se manifestar, né? Acho que a questão tem que ser colocada de forma muito objetiva. Se há conflito de interesse, tem que ser apurado. E para saber se tem conflito de interesse, tem que haver apuração. Então, evidentemente, essa manifestação por parte dos políticos de chamar ao Congresso é absolutamente importante. Porque, veja bem, o cidadão, quando é chamado para ocupar um cargo, especialmente na área econômica, ele tem, por determinação legal, a obrigação de se afastar completamente de investimentos que, por acaso, tem. Eu me lembro quando o Márcio Tomás Bastos, meu querido amigo, que eu tenho profunda saudade, foi assumir o Ministério da Justiça, embora não fosse da área econômica, eu já tenho com ele 2 dias antes conversando sobre isso, ele pegou tudo que ele tinha, todo o patrimônio, todos os investimentos dele, e colocou na mão de um grupo, de um fundo, que geria 100% independente. Ele não tinha direito, ele próprio, não tinha direito sequer de dar palpite sobre o que estava acontecendo com o dinheiro dele. Então, isso é fundamental. A informação que eu tive agora pela manhã, ainda não confirmada, é que parece que o presidente do Banco Central realmente não mobilizou, não movimentou aqueles fundos que tinha e saiu completamente da gestão. Ao que tudo indica, também informação a ser complementada, por isso tem que ser investigado, Paulo Guedes prestou aquela informação que tinha que prestar em 10 dias, mas não saiu da gestão. Isso é grave. Aí há um conflito de interesse muito forte. Nós temos que ter muita técnica para fazer essa investigação. Por exemplo, o Henrique Meirelles, que eu sou amigo e tenho relacionamento, ele foi presidente do Banco Central do Lula durante 8 anos. É óbvio que o Henrique Meirelles, eu não vi a documentação dele, mas ele foi presidente do Banco de Boston. Então é claro que o maior investimento dele era fora do Brasil. Hoje, nesse mundo globalizado, isso não sendo ilegal, é possível fazer. Você tem uma outra discussão. Como é que o ministro da Economia, que quer pedir sacrifício para o brasileiro, quer discutir a questão de impostos, eles faz esse tipo de investimento fora do Brasil? Isso é uma questão ética que pode ser feita. Agora, sob o prisma do conflito de interesse, Fábio e Florestan, o principal é fazer a investigação. Se ele não saiu da gestão, é óbvio que há um conflito de interesse. Agora, simplesmente crucificar a pessoa por ter investimento lá fora, eu sei que estou apanhando por causa disso, mas eu sustento assim, você tem que fazer investigação técnica. Porque você falar, não, mas olha, o dólar no Brasil subiu, porque ele tem dinheiro lá fora, a questão é muito mais complexa, e o Florestan sabe disso muito mais do que eu, do que isso. Agora, você tem que cumprir a legislação, você tem esse Código de Conduta da Alta Administração, que é desde 2000, que tem que ser cumprido. Se ele não saiu, ele tinha lá com a esposa e com o filho, ao que consta. E ele não podia ter a gestão, ele não podia sequer estar. Ah, não, eu estava lá, mas não estava fazendo a gestão. Há um conflito de interesse. Essa é a minha posição sobre o tema. Eu lembro, Cacai, bom dia. Bom dia. Eu lembro aqui no governo Fernando Henrique Cardoso que um ministro que tinha filhos, tem filhos no mercado financeiro, tinha uma empresa de investimentos, ganhou na virada da noite, do dia para a noite, com o aumento absurdo, foi uma super desvalorização do real. Fernando Henrique ganha a eleição, espera para assumir, um pouco antes de assumir o segundo mandato, sobe na calada da noite o dólar, e os filhos desse ministro ganharam, na época, se não me engano, mais de 100 milhões de dólares com informação privilegiada. Vocês lembram disso? Que isso foi notícia da revista Veja, inclusive, e nada aconteceu. Parece que esses caras do mercado, que mandam no Brasil e que escolhem quem vai ser a terceira via, estão aí procurando um nome para ser a terceira via dele, estão se danando para o que diz a legislação e para a ética. Ao que parece, eles não estão nem aí com a ética, porque são impunes e estão blindados. O que a nossa mídia corporativa está fazendo é uma vergonha. O jornal O Globo até agora não deu uma linha, não deu nada. E certamente vai dar alguma coisa no Jornal da Noite deles, mas vai ser aquela coisa morna, bem
sem entrar a fundo nessa questão do que o ministro da Fazenda, que mantém o dólar num valor absurdo, que está custando muito caro ao brasileiro. Nós ficamos mais pobres com o dólar a R$ 5,37, tá certo? Menos o agronegócio e os exportadores, né, Flávio? Menos o agronegócio de alegria. E o mercado, né, ligado ao Paulo Guedes, que certamente, você acha que não tem informação privilegiada, Cacai? Você acha que não? Os caras... Eu não estou falando de maneira alguma, que não tem informação privilegiada. A gente sabe que o mercado, infelizmente, funciona em quase todos os governos com informação privilegiada. O que eu estou dizendo é respondendo a uma pergunta que o Fábio me fez. Especificamente em relação à informação que eu tenho, que deve se consolidar ao longo do dia. O presidente do Banco Central não movimentou. Mas se você falar, não, mas ele tinha informação privilegiada, tinha que deixar o cargo. Bem, se ele não está descumprindo uma legislação, se nós não podemos provar que ele fez qualquer coisa, evidentemente eu sou contrário a esse tipo de postura. O Paulo Guedes, não, ele estava, ao que me disseram hoje pela manhã, ainda não saiu publicado isso, ele movimentou, ele estava na presidência, no domínio da empresa dele. Então é claro que está um conflito de interesse. Você sabe que eles estão usando, Cacai... Eu peço uma reflexão, Flávio, é dizer o seguinte: todas as pessoas que ocuparem cargo têm que deixar de ter qualquer tipo de investimento no exterior. Eu estou dando um exemplo. No governo Lula, o presidente do Banco Central, que é o órgão responsável por isso, foi durante 8 anos o presidente do Banco Central, o Henrique Meirelles, e evidentemente não deixou de ter aplicação no exterior. Então é necessário que nós... Eu sei que o Fábio, ontem eu fui à noite fazer esse debate e apanhei demais só de fazer essa reflexão. Mas você me conhece, eu faço exatamente... Não, eu acho que eu concordo com você. Se o sujeito tinha uma conta e os recursos já não existiam mais quando ele passou a gerir o Banco Central, não há o que se falar, uma conta vazia. Agora, se manteve recursos lá ou se especulou, se ficou trazendo, levando dinheiro, essa coisa toda, é outra, né, Cacai? A gente não sabe exatamente, isso vai ficar claro ao longo do dia de hoje. Porque, é importante investigar. Eu acho que o Congresso Nacional tem uma postura fundamental agora. Eu estou vendo o Molon se manifestando, o Freixo se manifestando. Tem que haver investigação. E essa notícia que recebi agora do Poder 360, de que o próprio Aras já determinou a intimação do Paulo Guedes. Tem que ser investigado. Isso, um episódio como esse serve para nós discutirmos a legislação, para nós aprofundarmos os controles. Isso é importantíssimo. E, claro, é como o Florestan diz, tem que começar a ter punição. Se comprovado que é o conflito de interesse, já há previsão para isso. Já há previsão para esse tipo de... O que eu queria te dizer é o seguinte, que essa mídia corporativa está dizendo aquilo que sempre diz. Por exemplo, quando estourou a Vaza Jato, eles falavam que não iam dar nada porque essas informações foram conseguidas de maneira criminosa, né? Porque os hackers invadiram os celulares da Força Tarefa e, portanto, aquilo não era uma prova que deveria ser levada em conta porque foi obtida através de um crime. Né? Eles estão falando a mesma coisa agora, né? Que houve uma quebra, né, de sigilo, né? E que não é uma coisa oficial, tá certo? Não é uma coisa que foi feita dentro de uma investigação do FBI, por exemplo, né? Aí fica complicado, né? Porque eu até acho que agora não há que se falar absolutamente em qualquer tipo de quebra que seja ilegal. Não foi um hacker. É um trabalho coordenado por uma equipe que vem de anos, que faz um trabalho belíssimo. Até onde eu sei, o Poder 360 da Piauí deu uma matéria importante, agora está na frente disso. A questão da Lava Jato era mais grave, porque realmente ali existia um hacker, mas eles fizeram um trabalho, tanto é que até hoje apoiou o Moro. O Moro ainda é o candidato de boa parte dessa mídia. Eu concordo com a sua análise da dificuldade de você fazer o enfrentamento do que vai vir. Provavelmente esse assunto só vai ser esquentado na mídia tradicional porque vai ser inevitável, com a investigação do Aras propondo, com o Congresso, se tiver força, para fazer um convite para poder fazer a explicação. Vai ser inevitável que isso venha à tona. Acho que é um momento muito importante, Fábio, de fazer esta discussão, porque nós temos que ter a certeza de que é necessário... Já existiam alguns controles. Eu estava vendo o Mauro Menezes falar, que foi presidente da Comissão de Ética, que eu respeito muito nessa área, dizendo que
de qualquer maneira, pode haver conflito de interesse e tem que haver a investigação. O principal é isso. Escuta o que eu estou dizendo para você, a informação que eu tive agora. O presidente do Banco Central não movimentou absolutamente nada. O Guedes teria movimentado. É claro, aquele que movimentou, ele está, em tese, podendo usar a informação privilegiada, e o homem público, se tem essa situação, tem que ser punido. Não precisa comprovar que ele usou. Ele tinha condições de usar. Eu repito o exemplo do grande Marcos Tomás Bastos. Passou absolutamente tudo para um fundo onde ele sequer podia se manifestar. Eu concordo com você e acho que inventar uma acusação contra quem quer que seja, ainda que seja contra alguém que a gente deplora, não é a melhor política. Prova disso é a Lava Jato, né? Que ficou inventando coisa e criminalizou uma atividade política que era absolutamente legítima, que não tinha nada daquilo. Então vamos devagar com a dor, gente, porque no ímpeto de dizer, esse cara é um canária, não gosto dele, a gente pode, né, pisar na bola como pisaram na bola contra o lado que a gente pretende representar aqui, que é o lado da justiça. Não é o lado, estou falando do Lula não, hein? O Lula é vítima desse estratagema.